pessoal, eu tô aqui no quarto antigo, né? E eu queria fazer umas considerações pensando no Grabovoi, nos ensinamentos do Grabovoi. Aqui, ó, eu consegui limpar o teto. Eu resolvi limpar o teto e não pintar mais uma vez a porta, porque, tá vendo? Ela tá cheia de furinhos. Então eu vou esperar passar o remédio, porque se estragar a pintura, eu não vou dar a última demão ainda não, porque se estragar a pintura, depois eu pinto de novo. Então eu vou esperar poder fazer isso. Enquanto eu espero, eu consegui limpar outra coisa. Até comecei a limpar o chão também, dá pra ver a diferença, o que tá mais vermelho do que do resto, porque eu só passei um pano para ver como que ia ser. Mas o que eu queria explicar disso é que uma coisa puxa a outra. Então eu começo a querer limpar todos os tetos, aqui tá muito pior do que lá, ó. Aqui tá muito aberto. Não sei como que eu vou fazer aqui. Olha, tá até interessante de ver. Aqui é parecido. Não sei se dá pra ver a sujeira toda que tá aqui. Muito fácil de limpar. Mas o que eu queria falar é que uma coisa puxa a outra, assim, numa certa lógica. Eu limpei um teto, então aqui a sujeira que tá. Nem tem lâmpada aqui. Uma coisa puxa a outra. Então, por exemplo, nas pilotagens do Grabovoi, ele fala assim: a gente começa a pilotagem falando, né? Eu entro no espaço da minha alma, no ponto arquivo, na presença e luz do Criador, salvação global, desenvolvimento harmonioso. Aí eu faço a pilotagem, o que eu quero falar, o exercício que eu quero fazer, e no final eu falo, eu desejo que todas as pessoas que sentem ou que sofrem da mesma coisa que eu se libertem ou se curem e tal, porque tem uma ligação. Então eu estou fazendo essa ligação com os tetos. Eu limpei um, eu estou enxergando todos os outros e eu acho que eu vou conseguir limpar todos os outros. Da mesma forma que eu tenho uma doença, eu me conecto com todas as pessoas que têm aquela doença. Ou que eu tenho um bloqueio, eu me conecto com todas as pessoas que têm aquele bloqueio. Então, ele fala muito assim: crie um para você e para todos. Faça no mesmo movimento uma única atitude e para todos. Como o Criador criou todos nós. Criou a si mesmo e todos nós. Então, é interessante como que abre. Uma coisa abre as outras. E eu estou bem interessada agora nos tetos. Como que abriu essa comunicação. Uma outra coisa que eu queria falar daqui é que eu venho fazendo todas as pilotagens, né, os exercícios de concentração. E dia 9, dia 27... principalmente, tem mais dias, ele fala essa coisa da consciência remota, trazendo para a consciência comum. Esqueci o termo que ele usa agora, mas do dia a dia, né, que a gente usa com frequência. E eu vejo que esses quartos, eles estão sendo liberados muito por causa dessas pilotagens. Porque eu poderia ter essa casa e não ter acesso a esses quartos. Eu tinha uma casa em Belo Horizonte, um apartamento, que tinha um quarto que eu nem entrava nele. Então, eu acredito que sim, que as pilotagens, elas abriram esse caminho. E esses quartos antigos aqui, que eu pilotei muito, eu concentrei muito neles, eu trazia a informação deles para perto de mim. Então agora eles vão fazer parte do meu dia a dia. Daqui a pouco começaram mais e provavelmente vão fazer muita parte do meu dia a dia. Então eu trago uma informação remota para o meu dia a dia. Isso aqui é um exemplo concreto.
E é interessante porque é remoto. Eu estava pensando, o que que me atrai aqui nesses quartos? Por exemplo, eu fui limpar o teto aqui. Eu não precisei, eu ia trazer um banquinho, não precisei, porque eu encosto a mão no teto aqui. É muito baixinho. As paredes são diferentes, o teto é diferente. Então, o chão com essa madeira que faz um barulho diferente. É uma experiência, o corpo é uma experiência muito diferente estar dentro desse quarto e dentro de outro quarto, do quarto mais moderno. As sensações, eu acredito que na hora que estiver bem limpinho, arrumadinho, pilotar aqui dentro, estudar, costurar, dormir, deve ser uma sensação muito interessante, porque traz informações. Isso aqui tem muita informação, diferente do resto da casa. Então, eu queria fazer essas comparações, porque às vezes os exercícios ficam tão longe, longe do cotidiano, né, do dia a dia nosso, e isso aqui é um exemplo bem prático de vários exemplos. O do teto, que puxa para os outros tetos. Olha a sujeira dessa parede, que horror. De trazer o raro, o incomum para o comum e abrindo espaços. E não sei quem que eu vou me tornar nisso tudo, mas eu sinto que eu fico mais segura, menos, o medo diminui, eu sinto sensações que eu não tinha antes, que não é só medo, ansiedade e coisas assim, começa a ter novos sentimentos, que eu nem sei explicar, mas que é muito bom. Então é isso. Eu vou começar a falar assim, eu tô estudando, né, o sistema unificado atual, e eu fico sempre, quando eu vou começar uma coisa assim, eu fico colocando os limites, onde que eu vou, o que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou fazer. Então eu vou decidindo. E eu estava muito insegura porque eu estava querendo dar aulinha. Eu não vou dar aulinha, não é o caso. Eu vou pegar o sistema atual unificado e vou falar como eu falo dos exercícios de concentração, a minha experiência. E então eu vou misturar temas e capítulos, porque tudo é uma coisa só mesmo, e vou falar do meu jeito. E acho que vai ficar legal. Espero que sim. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.